Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é escala de pH. Vamos lá? Quando você toma um suco, quando você pensa numa fruta, o que você imagina? O que você sente? Acidez? Sente amargar na boca? Nós estamos falando de características dos produtos, ou seja, como que eu posso determinar se um produto é ácido, se ele é básico? Será que eu tenho que experimentar todos os produtos para descobrir as suas propriedades? E um químico que está no laboratório? Ele precisa descobrir determinada acidez de um produto. Será que ele pode consumir? Não é perigoso? Portanto, todos os produtos têm as suas características. E precisamos entender que há formas de se medir o grau de acidez e basicidade desses produtos sem precisar experimentá-los. Os ácidos são substâncias que geralmente têm um odor muito característico e muito forte. Então, quando uma substância ácida é vazada em um acidente, por exemplo, nós temos rapidamente a impregnação desse local por um odor muito forte. É uma característica dos ácidos. Os ácidos geralmente são incolores, têm o pH inferior a 7, conduzem bem a eletricidade em meio aquoso, reagem com metais como o ferro, o magnésio, o zinco. Uma substância ácida também tem baixo ponto de fusão, ou seja, já atingindo uma menor temperatura já consegue passar do sólido para o líquido e também do líquido para o gasoso. Na maioria dos ácidos nós temos o estado físico líquido. Já as bases já é o contrário dos ácidos. Nós temos um pH, que é a escala que vamos entender melhor a partir de agora, que é maior do que 7. As bases têm uma característica de sabor adstringente. Você já comeu um fruto que sente como se estivesse amarrando a boca? Aquela sensação de adstringência? Isso é característico das substâncias e dos produtos que são básicos. Exemplo que nós temos no nosso dia a dia é a água sanitária. É uma substância inteiramente básica. Para classificar as substâncias em ácidos ou base, nós temos a escala de pH. pH é o potencial de hidrogênio. Quanto de íons de hidrogênio essa substância libera? Então, nós temos uma escala que vai de 0 a 14. Atenção, de 0 até 6, nós temos produtos ácidos. De 8 até 14, nós temos substâncias alcalinas ou básicas. O 7 é o pH totalmente neutro. Como exemplo, nós podemos observar, vamos olhar a imagem? A bateria é extremamente ácida, o ácido que está contido nela. O limão com pH 2, extremamente ácido, azedo. O ácido estomacal, quando nós temos a digestão, nosso aparelho digestório, é liberado o ácido clorídrico para a digestão das proteínas do nosso estômago. Então, nós temos uma substância extremamente ácida, com pH 1, que é o pH super baixo. O vinagre é uma substância ácida, com pH 3. O tomate, aquela saladinha do tomate, não tem um azedinho? Ele também é caracterizado como sendo ácido, pH 4. O café, ele tem um pH chegando na neutralidade, mas ainda assim é classificado como ácido, pH 5. O leite, pH 6. E aí nós temos a água. A água destilada, a água pura, ela tem um pH neutro, pH 7. Já vamos para os elementos caracterizados como básicos. O sangue, o nosso sangue, ele tem um pH 8, já é um pH básico. Bicarbonato de sódio, pH 9. O antiácido estomacal, você comeu alguma coisa que fez mal, já deu aquela queimação, você não vai na farmácia, eles não te passam um sal de fruta, algum antiácido para controlar essa acidez? Justamente porque ela é uma substância básica, então ela vai neutralizar a acidez do seu estômago. Nós temos também a solução de amônia, o sabão, que tem pH 12, alvejante, água sanitária e o desentupidor. Líquido, principalmente à base de detergentes. Então, todas essas substâncias são consideradas substâncias básicas, porque na escala do pH é acima de 7. Vamos observar outros exemplos. Olha aqui, nós temos o suco de laranja, extremamente ácido, com pH 3. Ácido da bateria, como falamos, com pH o mais ácido de todos na classificação. Água do mar, com pH entre 7 e 8. A urina, com pH 6. Então, perceba, dentro dessa escala, tudo que for abaixo de 7 é considerado ácido. Tudo que for acima de 7 é considerado básico. Mas como que eu posso determinar esse pH? Onde que mede? Como que eu faço?
nós chamamos de indicadores de pH. São substâncias, produtos, materiais que são classificados, que conseguem medir essa escala, ou pela coloração, ou por alguma numeração da escala. Portanto, indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de íons H+, que são os ácidos, ou OH-, que são as bases. Por essa propriedade, são usados para indicar o pH. Um exemplo é o papel tornassol. Esse papel, se ele for azul, ele for mergulhado numa solução ácida, ele muda de cor para vermelho. Olha o primeiro exemplo. Aqui nós temos que um papel, ele é naturalmente azul, ele é feito azul, né? E quando você mergulha no ácido, ele fica totalmente vermelho. Aí você pode classificar, não, essa substância é ácida. Nós também temos o papel tornassol vermelho, que em contato com uma base muda de cor para azul, que é o segundo exemplo. O papel é originalmente vermelho, mergulhou-se numa solução básica e ele fica azulado. Isso ocorre porque quando você tem o mergulho desse papel, você tem esse rearranjo dos átomos, né? Com a liberação desses íons H+, ou H-, aí você tem essa classificação observada já pela cor. Um outro indicador ácido-base é a solução de fenolftaleína. Ela é uma substância incolor. Basta aplicar algumas gotinhas nela para você ver a mudança. Ó. Uma solução, que é um indicador sintético. Se você mergulha ela em meio ácido, ela fica totalmente incolor pelo aumento da concentração do H+ que se desloca. Então, a fenolftaleína, quando mergulhada numa substância ácida, ela fica totalmente incolor. Já se você mergulha ela, se você coloca as gotinhas no ambiente básico, no meio básico, você tem a solução se tornando levemente avermelhada, levemente rosada. Nós temos alguns indicadores naturais. Você já comeu alguma salada de repolho roxo? Percebeu que quando você mistura ali com a saladinha de tomate, com arroz, você vê o seu prato colorido? Por que isso acontece? O repolho roxo, ele é um indicador natural. Se você misturar o repolho roxo com outras soluções, você vai ver uma transformação de cores. Olha lá. Se você misturar com sabão em pó, vai ficar azul. Se misturar com vinagre, vai ficar rosa. Com limão, totalmente vermelho, que são substâncias ácidas. Então, perceba, tons de vermelho, tons de rosa indicam substâncias ácidas. Os mais roxinhos já apresentam um grau de neutralidade. E quando você vai para tons de azul, verde, aí você já tem uns elementos, e principalmente o amarelo, extremamente básicos. Vamos realizar alguns exercícios sobre o tema? Identifique na lista abaixo os itens que possuem pH 7, pH abaixo de 7 e pH acima de 7 e classifique eles em ácidos, básicos ou neutros. Vamos observar a tabela? Vamos responder juntos. Café, pH 5. Ele é ácido ou básico? Ele é ácido, pH abaixo de 7. Ácido estomacal, o nome já diz, né? pH extremamente ácido, classificado como ácido. Vinagre, pH 3. Ele é um ácido, também abaixo de 7. O leite também é considerado ainda ácido. O sangue, levemente básico, com pH 8. E a água sanitária, extremamente básica, com pH 12,5. Chegou a sua vez de aparecer na TV. Que tal você virar um cientista por um dia? Bata uma folha de repolho roxo em 200 ml de água. Pode bater no liquidificador com a ajuda de um adulto. Depois você vai coar essa solução. E aí você vai pegar essa solução e acrescentar em copinhos separados com leite, café, água, suco de limão. De preferência, o copo tem que ser transparente para você observar a mudança de cor. Então, depois que você aplicou essas gotinhas, você tira a foto. Eu quero muito receber as suas fotos dessa atividade. Tire fotos e classifique. É ácido? É básico? Que produto que você utilizou? Você pode tirar foto, fazer vídeos, explicar esse conteúdo se você quiser e mandar para a gente no telefone que está na sua tela. Eu aguardo essa atividade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre pH, escala de pH, ácidos e bases. Até uma próxima aula.